Olá, meus amores. Bora conquistar um corpo mais leve, mais saudável, mais funcional, mas tendo paz com a comida? Chega! Gente, já deu. Nós estamos vivendo numa sociedade em que a maioria das mulheres não tem um relacionamento pacífico com a comida e com elas mesmas. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu sofria com compulsão alimentar, eu comecei a estudar esse assunto, comecei a me aprofundar sobre comportamento alimentar, e eu me formei em nutrição, sou também doutora em ciências dos alimentos. Eu me recordo que uma amiga minha falou assim para mim: Poliana, isso que você está buscando, esse relacionamento pacífico com a comida, uma pessoa que come de maneira equilibrada, com autodomínio, que pode comer um doce de maneira equilibrada, que não exagera, né, que não fica se sentindo culpada depois de comer. A pessoa equilibrada, sensata, ponderada, com autodomínio, isso não existe, ela falou para mim. Isso que você está buscando é uma utopia. Todo mundo tem um certo grau de compulsão alimentar. Quando ela disse isso para mim, me veio um alerta na minha cabeça, dizendo assim: meu Deus, como o mundo está doente. As mulheres estão doentes, todas elas. Não são só as que estão com sobrepeso. As mulheres magras também estão tendo problemas de relacionamento com a comida. E naquele momento eu tive a certeza absoluta que eu queria alcançar essa utopia, porque eu pensei, eu não nasci para viver isso. Eu não nasci para viver sendo uma pessoa que não pode ter um doce em casa, não pode ter um bolo em casa, que come tudo, uma pessoa que está estressada, ansiosa, irritada e não consegue, gente, não consegue ter autodomínio frente aos alimentos. Eu não quero ser essa pessoa. E eu quero entender como me curar, como ser uma pessoa leve de verdade, não só fora, mas também dentro de mim. E aí eu comecei a minha busca. E nessa busca, eu entendi que o que resolve esse problema, ou seja, o que te faz emagrecer com leveza, ter um corpo leve, um relacionamento saudável com a comida, uma pessoa equilibrada, sabe? Com autodomínio, não é as regras, as restrições, as dietas. Não é isso. Não é isso que faz com que uma pessoa tenha autodomínio frente aos alimentos, tenha leveza frente aos alimentos e saiba entender as suas emoções, gerenciar as suas emoções, prevenir com que essas emoções cheguem num nível elevado e também que ela não desconte essas emoções na comida. Não é uma dieta. Uma dieta não faz isso. E aí eu comecei nessa jornada, nessa busca por conhecimento. E hoje eu quero te falar 3 inimigos que estão te impedindo de viver o sonho, o seu sonho, que é não só um corpo leve e magro, mas também um relacionamento pacífico com a comida. Porque o certo seria a gente ter primeiro um relacionamento pacífico com a comida, consigo mesmo, e, por consequência, um corpo mais leve. Mas tem muitas pessoas que têm um corpo leve, mas não têm um relacionamento saudável com a comida. E elas são escravas. Ou seja, elas têm um relacionamento de amor e ódio com a comida. Ou seja, elas são magras, mas elas precisam ficar se restringindo, elas não podem ter certos alimentos em casa porque elas perdem o controle. Elas vivem uma escravidão, certo? Então, emocionalmente, mentalmente, são pessoas obesas. Mas elas estão ali usando mecanismos para tentar se manter magra, muitas vezes inibidores de apetite, muitas vezes injeções, muitas vezes dietas restritivas. Então elas ficam naquele ambiente de sofrimento, de restrição, de mecanismos de compensatórios e punitivos para manter um corpo magro, mas na essência elas ainda são dominadas pela comida, certo? Não podem ter um bolo em casa, não podem confraternizar, não sabem comer uma pizza com moderação, não sabem ter autodomínio e falar, não, agora eu não quero, não sabem ter domínio sobre as próprias vontades e desejos. Então é esse o caminho que eu te proponho. Não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, não é um caminho que eu chego para você e falo assim, ó, toma essa dieta aqui, toma esse papel aqui, ó, tá aqui o que você vai comer, que horas comer, que quantidade de comer, vai para casa. Não é isso. Né? A maioria das pessoas fazem isso, né? A maioria dos profissionais fazem isso. Eles simplesmente dizem para você assim, ó, faz o seguinte, corta tal alimento, come tal e tal horário, ou não come tal e tal horário, pese a comida, conte calorias, faça isso, faça aquilo. Ou seja, tá todo mundo ditando para você regras de como ter um corpo magro, mas ninguém está te ensinando a ter um relacionamento saudável com a comida. Eu vou fazer aqui um comparativo, você vai me entender.
Tem muitas pessoas, muitos gurus que ensinam sobre relacionamento afetivo, né? E aí você tem os falsos gurus, eu não vou nem dizer verdadeiro guru, porque acho que, sei lá, deve existir também, mas enfim, você tá me entendendo. Existem aqueles gurus, coaches, que te ensinam mágica, tá? Coisa que é falsa. E existem aquelas pessoas que vão te ensinar o caminho da verdade, o caminho da vida. E como eu sou cristã, eu sempre acredito que o caminho da verdade e da vida sempre tem ali, no fundo, você sempre vai ver Jesus nesse caminho, tá? Então, o caminho que eu ensino aqui para você ter um bom relacionamento com a comida, ele tem princípios da autocompaixão, da autoaceitação, do perdão com você mesmo. Você vai entender. Não é simples assim, tá? Mas você vai entender. Mas aí os falsos gurus, eles vão dizer o que para você, né? Por exemplo, relacionamento. Eles vão dizer, faça isso, mande tal mensagem para a pessoa. Eles vão te ensinar jogos manipulativos para poder você conquistar aquela pessoa. Jogos manipulativos, eles vão te ensinar truques, tá? E a pessoa que verdadeiramente ensina sobre como ter relacionamentos saudáveis, ela vai ensinar sobre autodomínio, sobre não reatividade, sobre a comunicação assertiva e não violenta. Ela vai te ensinar coisas mais profundas, que tem a ver com o desenvolvimento de virtudes, tá bom? E as pessoas que não ensinam o caminho da verdade e da vida, que é o caminho que realmente te edifica e te torna mais livre, não é regrinha, não é uma receita mágica. É um caminho que você vai se tornar uma pessoa mais madura, em que você vai ter mais domínio das suas emoções, em que você vai aprender a se acolher, se escutar, se validar, colocar limites, entendeu? Entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? E você tem uns falsos gurus que vão te entregar técnicas, que você tem quase que decorar essas técnicas. Então você sempre vai ser escravo de técnica, né? É igual quem decora na escola, né? Já viu aquelas pessoas que decoram, mas não aprendem? É mais ou menos isso. E quando se trata de emagrecimento, de ter um bom relacionamento com a comida, a maioria das pessoas não quer isso aqui. Elas não querem aprender a mudar a mentalidade dela, desenvolver virtudes, aprender o caminho. Eu ensino sobre isso, tá? Sobre esse caminho aqui, para você verdadeiramente ser livre. Ou seja, você pode ter um doce em casa, você pode ter uma barra de chocolate na sua bolsa. Você vai ter autodomínio, porque você vai amadurecer e eu vou te ensinar esse caminho, que foi o caminho que eu percorri. Não dá para explicar aqui num vídeo. Tá? Por isso que eu criei o curso, abre aspas aqui, eu criei um curso chamado Alma Curada, Corpo Leve, lá eu vou te ensinar, tá bom? Lá eu te ensino, é um curso prático, simples, 15 dias, mas é o começo da mudança de mentalidade que você precisa, é o começo, não é tudo, né? Você não vai mudar a sua vida em 15 dias, mas ali tem tudo que você precisa para você começar no caminho certo. Não estou aqui para te vender, tá bom? Até porque esse curso está no valor muito simbólico, mas é porque não tem como eu te ensinar tudo aqui. E eu já percebi também que as pessoas precisam se comprometer, né? Se ela não paga, se ela não faz uma inscrição, ela não leva aquilo a sério. E são conhecimentos de anos e anos e anos de estudo, né? Então, fecha aspas. Voltando aqui para a questão do emagrecimento. A maioria das pessoas, então, quer te vender uma fórmula mágica. Olha, você vai comer de manhã X e X alimentos, na hora do almoço X e X alimentos, ou você vai pular o café da manhã, coisa que eu não indico, tá? Já vou logo deixar claro aqui pra você. E você vai fazer essa receita mágica. Tá, mas aí você continua sendo a mesma pessoa. A pessoa que não consegue se controlar frente a um doce. A pessoa que perde o controle quando tá estressada, quando tá irritada, quando tá fadigada. A pessoa que, por mais que ela tente ter controle, ela sempre está tendo que lidar com emoções muito difíceis das quais ela não sabe lidar, ela não sabe. Então, quer dizer, não adianta. Eu preciso te ensinar a raiz dessas emoções recorrentes na sua vida, a raiva, a irritabilidade, o estresse, a sobrecarga, a ansiedade que te faz beliscar o tempo todo. Eu preciso te ensinar qual é a raiz dessas emoções, desses sentimentos, tratar essa raiz, porque não adianta. Uma pessoa que está extremamente irritada, cansada, sobrecarregada, carente, se sentindo sozinha ou ansiosa, ela vai acabar buscando uma fonte de alívio, uma fonte de proteção. Então não é só sobre te ensinar a gerenciar e lidar com as suas emoções sem usar a comida. É ir na raiz. Porque não adianta nada você ter um bom relacionamento com a comida,
Mas no fundo você continua ansiosa, você continua estressada, você continua sobrecarregada. A gente precisa aliviar isso. A sua vida não pode ser uma vida assim, em que você está constantemente frustrada, chateada, magoada, irritada, se sentindo inferior, com baixa autoestima, com insegurança, com falta de confiança. Não, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar a raiz para que você seja uma mulher mais confiante, uma mulher mais segura, uma mulher menos ansiosa, uma mulher que se estressa menos, uma mulher que se irrita menos, uma mulher que se sobrecarrega menos, que sabe lidar com o seu estresse preventivamente e então também te ensinar a lidar com a emoção no momento para que você também não use a comida. Então, você vê como é complexo? Você vê como é... Você está vendo que eu não estou te dando uma pílulazinha mágica? Você consegue perceber isso? Porque o meu trabalho é um trabalho sério, porque eu passei por isso. E eu não estou aqui para dizer para você que eu sou uma pessoa melhor, não. Mas eu sou uma pessoa que viveu anos tentando encontrar uma solução para as minhas disfunções, para os meus desequilíbrios em relação à comida. Eu tentei por anos buscar isso numa dieta, numa solução. E não adiantava. Então não é essa a solução. E, novamente, não estou aqui para te dizer que não é importante você ter uma rotina alimentar, que não é importante você ter uma noção de calorias, que não é importante você evitar certos tipos de alimentos e comer mais saudável. Eu não estou aqui para te dizer isso. É lógico que tudo isso é importante. E eu ensino isso também lá dentro do meu curso Alma Curada, Corpo Leve. Lá eu te ensino sobre como equilibrar os macronutrientes, como equilibrar as refeições, pilares básicos do emagrecimento sem proibição, sem restrição, sem regra rígida. Tudo isso é importante. Eu sou nutricionista, eu sou doutora em ciências dos alimentos, eu não posso negligenciar isso. Porque além da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito, a gente tem um corpo. E esse corpo tem regrinhas básicas que a gente tem que buscar atender. Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que dorme pouco, que não bebe água, uma pessoa que só come fritura, é uma pessoa que tem uma tendência a ficar muito estressada, muito irritada, muito fadigada. E o estresse elevado faz inibir o córtex pré-frontal, que é a região responsável por tomada de decisões conscientes, e aí essa pessoa vai ter mais episódios de compulsão mesmo. Né? Uma pessoa que pula o café da manhã, ela tende a descontar mais os alimentos no período da noite. Tudo isso é muito importante. Eu sou cientista, eu sou pesquisadora, eu não posso negligenciar isso. Mas eu também preciso introduzir para você novos conceitos. Certo? E para não me demorar muito aqui nesse vídeo, eu acho que já deu para você pegar um pouquinho que é uma construção, que ter um relacionamento saudável com a comida, alcançar um corpo mais leve, é um processo, é uma construção que exige paciência, que exige comprometimento, mas sem rigidez, sem perfeccionismo, sabe? Porque errar faz parte da caminhada, o seu problema muitas vezes é esse. Você é perfeccionista, você quer fazer tudo certo, você não dá conta e aí você chuta o balde. Então eu vou te ensinar um outro caminho. Eu vou te ensinar um outro caminho que vai mudar a sua vida, não só o seu relacionamento com a comida. E para não estender demais esse vídeo, que eu acho que eu já estou estendendo muito aqui, eu queria trazer para você algumas coisas que estão realmente dificultando a sua caminhada, tá? Porque eu quero te entregar coisas para você já sair daqui. Eu tenho certeza que o que eu já falei aqui já vai começar a virar várias chaves na sua vida e você já vai começar a caminhar no sentido certo. Mas eu quero te entregar um pouco mais. Então, o primeiro ponto que te dificulta muito na sua caminhada é o caos mental. É a confusão mental de você achar que existe uma resposta específica para o seu problema. E aí você fica muito confusa. Por que você fica confusa? Por quê? Uma hora alguém diz que é dieta carnívora. Outra hora alguém diz que é dieta cetogênica. Outra hora alguém diz que é low carb. Outra hora alguém diz que é você tomar o shake de gengibre com beterraba. Outra hora alguém diz que é tal coisa. Outra hora alguém diz que é o jejum. Outra hora... Você entendeu? E aí você entra num caos mental. E você começa a ficar perdida. Uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra, você começa a ficar louca. Tá? E isso é um grande inimigo do seu processo. Por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Eu realmente não vou conseguir te ensinar tudo aqui. É muita coisa que eu preciso que você entenda. Né? Mas uma coisa que eu quero que você entenda, que é a teoria do espelho quebrado. A verdade é um espelho que caiu do céu e se partiu em 1000 pedaços. Cada pessoa, cada profissional, pegou um pedaço do espelho, ou seja, aquele pedacinho de espelho é verdadeiro, só que ele não é a verdade inteira. Consegue entender isso?
E ele pega aquele pedacinho da verdade e ele defende aquilo com unhas e dentes. Vou te dar um exemplo. As pessoas que falam de jejuns longos e elas explicam sobre os benefícios do jejum longo, elas estão mentindo? Não, elas não estão mentindo. Aqueles benefícios são reais, mas eles não são a verdade inteira. Mulheres que sofrem com compulsão alimentar, mulheres que sofrem com descontrole alimentar, elas não podem fazer jejuns longos, porque isso pode ser um gatilho para descontrole alimentar, tá bom? As pessoas que dizem sobre a cetogênica, o que elas dizem, aquele pedacinho da verdade é mentira? Não. Elas vão lá com milhões de argumentos tentando te convencer que aquilo é verdade. E não é que não seja verdade. Mas no contexto do macro, existem outras questões. Por exemplo, quando a gente diminui muito o consumo de carboidratos, o corpo ele tende como resposta a aumentar o cortisol. O cortisol é responsável por aumentar a glicemia no sangue. Porque ele sente que a glicemia está baixando, então ele joga o cortisol para cima. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você cortar muito o carboidrato, a sua tendência é ficar mais estressada, mais irritada e mais ansiosa. E você que tem problemas de descontrole alimentar, o que isso vai acontecer? Você vai ficar com uma fissura, porque primeiro, que sim, escute bem o que eu vou te falar, restrição pode ser sim gatilho para compulsão. Isso é uma pessoa que viveu, uma pessoa que estudou sobre isso, uma pessoa que passou por tudo isso e hoje, graças a Deus, tem um relacionamento pacífico com a comida. Eu não estou falando isso goela abaixo, tirando do sovaco não, como diz o outro. Eu estou dizendo aquilo que eu vivi. Então, a restrição. Não estou dizendo para você não se colocar limites. A gente precisa se colocar limites. A gente não pode ser uma criança mimada que se dá o tempo todo tudo que quer. Mas a restrição, a proibição rígida, extrema, ela é sim gatilho para compulsão alimentar. E além disso, tem a questão do cortisol que aumenta, te deixando mais ansiosa, mais estressada, mais irritada. Sintomas esses, emoções essas que muitas vezes já são por si só o gatilho para compulsão. Então entenda que eu quero que você pare de tentar encontrar uma solução mágica. Não é o jejum o pulo do gato. Não é a cetogênica que é o pulo do gato. Não é a carnívora que é o pulo do gato. Eu quero apenas que você entenda que não é isso, tá? Não é esse o ponto, tá? E que tudo isso pode, inclusive, prejudicar o seu avanço. Então, lá dentro do meu curso, eu vou te explicar melhor um pouquinho mais qual é o tipo da alimentação e os horários e a rotina que você pode estruturar, que é melhor para você que tem compulsão alimentar e ansiedade. Porque não adianta nada você emagrecer rápido e depois engordar tudo de novo, tá? Então, a gente precisa construir um caminho que seja neurologicamente seguro para você. Porque a compulsão alimentar, ela é uma resposta de luta ou fuga do seu cérebro. O seu cérebro entende que você está passando por uma situação de ameaça. Por isso que você descontrola tanto e perde o controle e vai para a comida. Então eu não posso inserir para você mais ferramentas que te gerem, que aumentem esse sistema de luta ou fuga. Eu sei que é meio complexo, eu não quero que você entenda tudo, mas eu quero que você entenda a raiz do que eu estou te falando, que é não entre nesse caos mental. Você pode sim ver um post e falar, bacana comer tal coisa, bacana espirrar. Não sei se eu vou editar essa parte, não. Por quê? Porque uma coisa que eu quero que você entenda também é sobre a perfeição. Pare de buscar perfeição. Pare de buscar uma fórmula mágica. Pare de buscar uma coisa rígida, estruturada e perfeita, tá bom? Emagrecimento saudável e sustentável, ele é mais como uma dança. Não é uma marcha, como um robô. Muitas mulheres querem isso, né? Elas querem emagrecer, alcançar a saúde como um robô. Vou comer tal coisa, tal hora, tal, de tal jeito, assim, assim, assado. Não é como um robô. Você é uma mulher, é como uma dança, tá bem? Eu vou te ensinar tudo sobre isso, mas não consigo, gente, não consigo. Eu queria muito falar tudo, mas eu precisaria, sei lá, de muito tempo com você para que você possa entender. Mas só de você entender isso que eu acabei de te falar, que a verdade é um espelho que caiu do céu, todo mundo pega um pedacinho e defende aquilo com unhas e dentes, e você cai nisso e você fica louca, eu quero que você entenda num contexto geral. Eu quero que você comece a olhar as coisas de uma maneira geral. Não, fulano de tal defende a dieta carnívora. Mas será que para mim é realmente melhor? Será que não existem outros fatores que eu deveria considerar? Tá bom? Então, não é, será que... Então, dizem que comer de 3 em 3 horas é errado. Dizem que jejum é bom. Eu quero que você comece a escutar o teu corpo. A escutar o teu corpo, a construir uma rotina se escutando. Não só escutando regras externas, tá?
É muito importante, sim, alguém que vai te direcionar a construir essa rotina da maneira certa, tá? Eu não vou, já falei, né? Lá dentro do curso eu te ensino, mas eu quero que você comece a se escutar, né? Eu quero que você comece a se entender. Isso é importante também, tá bom? Então não fique neurótica, não fique louca, não faça nada extremista, não faça nenhuma loucura. Reduza, sim, carboidratos refinados à medida do possível, reduza açúcares, tente estabelecer uma rotina saudável, procure fazer pelo menos 3 refeições ao dia, saudáveis, com um bom aporte proteico. Não exagere tanto nos carboidratos, né? Mas e se você tem um episódio de compulsão alimentar? E se você tem um controle, o descontrole? Como lidar com isso? Tá bom? Então é isso. Então, o primeiro problema aí, a gente, né, é a questão da confusão mental, de você entrar nessa neurose, nessa loucura, com excesso de informação, tá? O segundo problema é a questão da, é, da cultura da vaidade e da aparência. Então, as pessoas elas tendem a idolatrar o corpo. E elas ancoram muito a autoestima dela e o valor delas no corpo. Então, você muitas vezes, você se sente mal, você sente uma baixa autoestima, você se sente insegura porque você não tem um relacionamento saudável com a comida, porque você se descontrola, porque você não tem um corpo ainda que você sonha. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A sua autoestima, o teu valor próprio, não pode estar ancorada na tua imagem. Existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser. Nesse livro, o autor mostra que não é você ter sucesso para ser mais feliz, é você ser mais feliz para ter mais sucesso. E isso eu trago para o emagrecimento. Ou seja, não é você emagrecer para ter autoestima, é você ter autoestima e se amar para emagrecer. Então é o contrário. Eu quero que você se ame e se aceite exatamente como você é. Ainda que você tenha compulsão alimentar, ainda que você tenha descontrole, ainda que você tenha um transtorno, eu preciso muito que você se aceite e se ame como você é. E eu vou te ensinar também sobre isso, com mais profundidade. Mas não é se odiando, se rejeitando, se recriminando e dizendo coisas duras para você mesmo que você vai conseguir progredir. Ai, você é fraca, se você perde pro brigadeiro, vai ganhar de quem? Esse tipo de frase, sinceramente, isso é um desserviço a quem tem transtornos alimentares, tá? Então, seja mais amorosa com você, seja mais compassiva com você, diga para você mesmo, tá tudo bem, você tá com um transtorno, mas tem solução, se acolha, não se recrimine, não se julgue, se olhe no espelho e fale, ok, eu não gosto do que eu vejo, mas eu posso amar, ainda que eu não goste. Tá? Então, por exemplo, você tem um filho, esse filho está fazendo muita pirraça. Você pode não gostar da pirraça e ainda assim amar o seu filho e fazer o melhor por ele. Então, olhe para você no espelho com respeito e fala assim: olha, ainda que eu não goste dessa barriga, ainda que eu não goste desse colote, ainda que eu não goste desse celulite, eu posso amar e honrar o meu corpo. Eu posso aceitar ele do jeito que ele é, sem ter que brigar com ele e caminhar de mãos dadas com esse corpo. Porque não é lutando contra o seu próprio corpo que você vai avançar. Tá bom? Então, tira do pedestal essa ideia do corpo perfeito, da autoexigência e se abraça, se acolhe. Fala, peraí, eu sou essa pessoa, eu tenho transtornos, eu estou descontando minhas emoções na comida, meu corpo não é perfeito, mas, sabe, eu quero que você não se abandone, que você se acolha, que você se aceite, que você seja sua melhor amiga no processo. Isso é essencial. Sem isso, você pode até conseguir um resultado estético, na força de vontade. Eu não acredito em força de vontade, tá? Força de vontade, ela tem um limite. Você vai lá e se esforça muito para fazer o que é certo. Daqui a pouco você descamba de novo. Não é na base da força da vontade que você vai conseguir emagrecer. Não é. Então é isso. Eu quero muito que você se dê a mão, sabe? Seja sua melhor amiga. Sem isso, você pode até alcançar um resultado, mas a tendência esse resultado vai ser volúvel ou você vai habitar num corpo magro, tendo ainda uma mente perturbada, emoções perturbadas. E aí isso não é saúde, tá bom? Então, o terceiro ponto, para a gente encerrar, é a questão da culpa, né? Você se sente culpada por não ser perfeita, então você se recrimina muito e toda vez que você erra, você se julga muito. Tá muito parecido com o primeiro ponto, né? Ou seja, você não é sua melhor amiga também, mas o problema é que você geralmente usa estratégias punitivas, estratégias de crítica, estratégias de culpa, em vez de você entender que errar faz parte do processo. Que errar não é um problema. Errar é igual uma criança que está aprendendo a andar, ela está ali engatinhando e aí ela cai. Ela está engatinhando e ela cai.
Você não vê a criança falando, ai, mas por que você errou? Você não deveria ter caído. Não, ela olha o erro e ela tenta se adaptar. Fala, peraí, eu errei aqui, eu caí, mas se eu for pro lado de cá? Se eu jogar a perninha assim? E se eu fizer assim? Então, o terceiro erro é esse, você não aceitar os erros. Você não olhar os erros como um step para você crescer. É você se criticar excessivamente. É você querer ser perfeita, né? Por exemplo, muitas mulheres não conseguem, elas se culpam por não estarem produzindo muito, elas se culpam por descontarem na comida, elas se culpam por descansar, elas se culpam por não conseguem dizer não, porque elas se culpam por não dizer não. Então, assim, eu abordo tudo isso com mais profundidade, mas eu quero que você entenda que você não é perfeita, que errar faz parte, que você precisa se aceitar. Você precisa ser quem você é e entender que é um processo, é uma evolução, é uma jornada, não é do dia para noite. Então é isso, meus amores. Acho que deu para assimilar bastante coisa. Tenho certeza que esse vídeo já vai ser um início de uma transformação para você. Deixo de novo o convite. O curso realmente está com valor simbólico. E também, caso você queira um tratamento mais individualizado, algo que eu realmente vou pegar ali na tua mão e vou te conduzir nessa jornada de transformação rumo a um relacionamento mais pacífico com a comida e com você mesmo, é só clicar no link, ali você agenda uma consulta comigo e eu pego na sua mão e a gente vai junto construindo isso, que não é uma coisa assim, ó, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo grande para vocês e até a próxima.